Na história e na profecia, a palavra de Deus descreve o longo e continuado conflito entre a verdade e o erro. Esse conflito se acha ainda em processo. As coisas que foram, repetir-se-ão. Velhas controvérsias serão reavivadas. E novas teorias estarão continuamente a surgir. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 109. A batalha travada entre os adventistas do sétimo dia está descrita nestas palavras. Ao avançar a obra do povo de Deus com santificada e irresistível energia, tornar-se-á a grande controvérsia cada vez mais forte e se tornará cada vez mais determinada. Mente se aparelhará contra mente, plano contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de Satanás. Testemunhos para Ministros, página 407. Essa grande controvérsia faz surgir dois partidos, o partido de Deus e o partido do diabo. Mas introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 114, escrito em 1896. Durante esta batalha entre os dois partidos, desenvolve-se mais acirradamente a sacudidura. Separam-se os que desejam ser fiéis a Deus dos que levantam a tocha da falsa profecia acesa na infernal tocha de Satanás. A pergunta a ser feita é: em que momento se dá esta divisão? É no momento em que se toma a decisão contra ou a favor da mensagem que Deus traz, que Deus nos envia. Entre os adventistas do sétimo dia está se formando oficialmente o partido de Deus e o partido de Satanás. Mais recentemente, uma controvérsia vem eclodindo no meio dos crentes sobre as palavras adequadas a serem usadas no batismo, debatendo principalmente o versículo 19 de Mateus 28, que diz: Ide, portanto, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos estão dizendo que Mateus 28:19 é um texto espúrio, inventado pelo papado para apoiar a doutrina da Trindade, e que não devemos citar essas palavras no batismo, mas somente as palavras em nome de Jesus. Mas isso não é verdade. O texto de Mateus 28:19 não ensina uma Trindade. O problema nunca esteve com Mateus 28:19, mas com o entendimento errado dos homens que se apropriaram deste versículo para apoiar a doutrina errônea da Trindade, porque este versículo nunca foi destinado a ensinar esta doutrina. E muitos leigos adventistas também estão rejeitando esse texto por achar que ele está ensinando a doutrina da Trindade. Mas tudo isso é uma falácia. O ponto fundamental para acertar o caminho na questão do batismo e as palavras que devemos usar é descobrir como os discípulos batizavam e que palavras eles usavam. Então, devemos deixar que a Bíblia, o Espírito de Profecia e a fé dos pioneiros definam para nós. Então, atenção para essas duas perguntas, pois vamos usar a Bíblia e os testemunhos para respondê-las. Essas duas perguntas são: que palavras foram sempre usadas no batismo, desde os dias de Jesus até os nossos dias? Quando iniciou o batismo citando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Essas perguntas são muito importantes, extremamente importantes, porque as respostas para estas perguntas vão definir a questão sobre que palavras devemos usar hoje ao administrar o batismo. Este é um ponto interessante, pois é o ponto de partida onde os discípulos começaram a usar a fórmula de Mateus 28:19. Então, respondendo à pergunta: quando iniciou o batismo citando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A resposta está no batismo de Jesus,
A Bíblia diz: E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Durante o seu batismo, o Pai se manifestou, quando sua voz foi ouvida, dizendo: Este é o meu Filho amado. O Filho de Deus, em carne humana, saiu da água. O poder de Deus, o seu Espírito, desceu como o raio da glória de Deus em forma de pomba. Ellen White diz: A glória de Deus, em forma de ouro polido, seu Santo Espírito, pousa sobre Jesus. Cristo Triunfante, página 206. Houve a manifestação do Pai, do Espírito Santo e do Filho. O batismo de Jesus tornou-se um modelo para os crentes cristãos. Após seu batismo, Jesus instruiu seus discípulos a batizarem, usando as palavras: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarde bem isso. O batismo de Cristo deu início ao batismo usando as palavras: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ellen White explica que os discípulos de João usavam outras palavras, mas os discípulos de Jesus usavam a fórmula de Mateus 28, 19. Observe o que ela diz. Muitos iam em busca do batismo, e conquanto o próprio Cristo não batizasse, sancionava a ministração desta ordenança pelos discípulos. Punha, assim, o selo sobre a missão do seu precursor. Os discípulos de João, porém, olhavam com ciúmes a crescente popularidade de Jesus. Estavam prontos a criticar-lhe a obra, e não tardou muito que se lhes deparasse a ocasião. Surgiu entre eles e os judeus uma questão quanto ao batismo, se este servia para purificar do pecado. Afirmavam que o batismo de Jesus diferia essencialmente do batismo de João. João batizava no arrependimento, mas os discípulos de Jesus, em profissão de fé, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os ensinamentos de João estavam em perfeita harmonia com os de Jesus. No entanto, seus discípulos ficaram ciumentos, por medo de que sua influência fosse diminuída. Uma disputa se manifestou entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus com relação às palavras apropriadas a serem usadas no batismo, e finalmente sobre o direito desses últimos batizarem. Espírito de Profecia, volume 2, página 136. Este texto é claro. Jesus sancionou ou autorizou seus discípulos a batizarem. Jesus instruiu sobre que palavras os discípulos deveriam usar, e essas palavras eram: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são as palavras apropriadas a serem usadas no batismo. Observe também que os discípulos de João Batista estavam cheios de preconceitos dos discípulos de Jesus, que eles não usavam as palavras exatas de João Batista quando eles batizavam, mas usavam as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como foram instruídos por Cristo. Isto claramente diz que as palavras adequadas a serem usadas no batismo pelos discípulos de Cristo foram as palavras instruídas a eles por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 28, 19. Como você pode ver, Ellen White, inspirada por Deus, abre as cortinas e nos mostra o que ocorreu após o batismo de Jesus. Que Jesus ordenou que as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo fossem ditas no batismo. Nesse texto, Ellen White está ampliando o entendimento do texto que está em João, capítulo 3, versos 22 a 28. Depois disto, Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e ficaram juntos por algum tempo na Judéia, onde batizavam. Um dia, um certo judeu começou uma discussão com alguns dos discípulos de João a respeito da purificação cerimonial, dizendo que o batismo de Jesus era melhor,
Então eles vieram a João e disseram: Mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele que o Senhor disse que era o Messias, também está batizando. Todo mundo vai para lá, ao invés de vir para nós aqui. João respondeu: Deus no céu dá a cada homem o seu trabalho. Meu trabalho é preparar o caminho para aquele homem, para que todo mundo vá a ele. Vocês mesmos sabem, como eu já falei claramente, que eu não era o Messias. Eu estou aqui para preparar o caminho para ele. Isso é tudo. João 3, versos 22 a 28. Ellen White, sob a inspiração divina, amplia o entendimento desse texto de João, revelando muitos detalhes importantes, especialmente sobre o batismo e que palavras os discípulos de Jesus usavam no batismo. Ela acrescentou detalhes que não estão explícitos no texto bíblico. Uma observação importante. O fato de Ellen White ser profetisa significa que ela sempre pode acrescentar detalhes que não estão explícitos no texto bíblico, desde que ela não contrarie o que está na Bíblia. Se o profeta apenas repete o que os outros já disseram, qual é a vantagem? Os profetas sempre possuem nova luz ou maior esclarecimento sobre o que foi revelado anteriormente. Então, temos o texto bíblico de Mateus capítulo 3, de João capítulo 3 e de Mateus 28, falando da origem do batismo cristão e que palavras devemos usar no batismo. E temos o espírito de profecia confirmando que palavras os discípulos usavam no batismo. Agora veremos mais dois textos de Ellen White confirmando este ponto. Em nosso batismo, nos comprometemos com Ele, Jesus, e recebemos a ordenança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três grandes poderes do céu se comprometeram a trabalhar em nosso favor, não apenas para começar, mas para terminar nossa fé. Então, aqui ela está deixando claro que a ordenança é feita usando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro texto. Quais foram as palavras ditas quando você participou do rito solene do batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi sepultado com Cristo no batismo e ressuscitado para a novidade de vida. E os três grandes poderes do céu se comprometeram a cooperar com você em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Então, não devemos elogiá-lo a cada respiração? Então, de acordo com a mensageira do Senhor, confirmando o texto de Mateus 28:19, quais palavras devem ser ditas quando mergulhamos uma pessoa na água no batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que palavras eram usadas no batismo por toda a igreja dos pioneiros que fundaram as nossas doutrinas fundamentais e que seguiram as instruções do Espírito de Profecia e da Bíblia? O pioneiro Wolcott Hackley Littlejohn, explicando a doutrina fundamental número 4, diz: quando chegar o momento adequado, o ministro deve conduzir o candidato lentamente e solenemente até o local onde ele propõe batizá-lo. Ao fazê-lo, ele fará bem em dirigir-se a ele algumas palavras de segurança e instrução. Tendo chegado ao lugar desejado, o ministrador deve tomar firmemente o candidato, declarando as seguintes palavras: meu irmão ou irmã, eu agora o batizo no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A citação de Ellen White, que citamos no início, e que está no Espírito de Profecia, volume 2, na página 136, também afirmou que os discípulos de João também disputavam sobre com que autoridade os discípulos de Jesus estavam batizando. Aqui está quem deu essa autoridade. Temos o direito. Ele nos disse para irmos em seu nome. Ele nos disse para batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e para pregar o seu Evangelho. Manuscrito 192, 13 de agosto de 1905. Em seu nome, ou seja, em sua autoridade. Tanto os ministros de Deus hoje, como os discípulos de Jesus, são autorizados a irem em seu nome, pregar o Evangelho, batizar, citando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Este era seu direito ou autoridade de batizar, usando as palavras apropriadas conforme o Senhor os instruiu em Mateus 28:19. Ela diz mais: Cristo assegurou-lhes: todo o poder me é dado, no céu e na terra. Eles deveriam sair em seu nome, e ele prometeu-lhes o ministério do seu Espírito. Está ficando claro para você que aqueles registros de batismo no livro de Atos, feitos em nome de Jesus, não eram referência à forma das palavras, mas ao poder ou autoridade do nome de Cristo? Continuando lendo a citação de Ellen White, ela diz: em seu nome, a batalha da verdade contra o erro devia ser levada avante, subvertendo as fortalezas da idolatria e do pecado. As pessoas deveriam ser estimuladas a levar a verdade a todas as línguas e nações, dando à trombeta um sonido certo e despertando as nações adormecidas da apatia espiritual e da morte. Cada ação deles era para fixar a atenção em seu nome, como possuindo este poder vital pelo qual os homens podem ser trazidos à unidade com ele, que é a fonte de todo o poder e eficiência. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade, para sua norma de prosseguimento e a fonte de seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome e inscrição. Observou? Não é difícil de entender. Sua autoridade para agir, que incluía os atos de batismo, era o nome de Jesus. O nome de Jesus em Atos. Lucas, o autor de Atos, não escreveu a expressão em nome de Jesus nos registros de batismo no livro de Atos para ensinar uma fórmula batismal, nem para ensinar que as palavras que devem ser ditas no batismo eu te batizo em nome de Jesus. Mas em vez disso, fazendo referência à autoridade do nome de Cristo, que lhes deu o direito de batizar, referindo a Mateus 28:18, onde Jesus disse-lhes que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Assim, ordenando a ensinar todas as nações e batizar. E da mesma forma, é também pela autoridade do nome de Cristo que devemos ser batizados se tivermos aceitado a pregação do Evangelho, como está lá em Atos 2:38. E isso é o que Lucas tinha em mente. Não esqueça que Lucas está fazendo uma narração dos Atos dos Apóstolos. Vamos ver um desses textos onde Lucas escreveu a expressão batizados em nome de Jesus. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes Paulo: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, 1-5. Nesse texto, o apóstolo Paulo estava ensinando que eles foram batizados somente em nome de Jesus? Ou Paulo os batizou usando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos deixar que os pioneiros, incluindo Ellen White, expliquem para nós esse texto. Sobre esse texto de Atos 19, o pioneiro Dudley Marvin disse: os apóstolos batizaram em nome do Santo Espírito? E ele mesmo respondeu: na grande comissão de Cristo, em Mateus 28, 19 e 20, ele instruiu seus discípulos a batizarem os homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso parece muito claro e decisivo que os nomes de todos os três devem ser usados no batismo. No entanto, porque em vários lugares se diz que os homens foram batizados em nome de Jesus, portanto, alguns concluíram que o nome de Jesus era o único dos três usados naquele ato. Neste ponto, há um pensamento apresentado em Atos 19, 1-3. Paulo veio a Éfeso e, achando alguns discípulos, disse-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João.
Por que ele, Paulo, perguntou sobre o batismo deles quando disseram que não tinham ouvido falar do Espírito Santo? Claramente, tanto quanto dizer assim: como pode ser que você não tenha sequer ouvido falar do Espírito Santo, embora já fostes batizado? Como você pode ser batizado e, no entanto, não ouvir falar do Espírito Santo, quando é mencionado no próprio ato do batismo? Em que então fostes batizado? Com a ideia de que os cristãos foram batizados em nome do Espírito Santo, essa foi a primeira e mais natural pergunta que surgiria na mente de Paulo. Enquanto que, se esse nome não foi ouvido no batismo, parece haver pouca ou nenhuma razão para ele fazer a pergunta sobre o batismo deles. Na minha opinião, isso parece ser um ponto forte. Review and Herald, 22 de agosto de 1871. O pioneiro está dizendo que quando aqueles discípulos disseram que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, Paulo ficou admirado e disse: como vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo, se é ele citado no próprio ato do batismo? E por isso Paulo perguntou: em que sois batizados então? Então, está claro que Paulo os batizou na autoridade de Jesus Cristo, citando as palavras em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito claro o texto. O pioneiro George Worst Morse disse: por que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Alguém fez a seguinte pergunta para o pioneiro: por favor, você poderia dar razões bíblicas para usar os nomes do Pai, Filho e Espírito Santo administrando o rito dos batismos, em vez de em nome de Jesus, como encontrado em Atos 19, 5 e Romanos 6, 3? Aí o pioneiro responde: não podemos ver que Atos 19, 5 nem Romanos 6, 3 fornece autoridade para se afastarem da comissão de Cristo, ou que, de algum modo, entre em conflito com ela. Em Atos 19, 5, fala-se do caso de certos discípulos em Corinto, que foram batizados no batismo de João. E quando receberam mais informações relativas ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus, eles foram rebatizados. Porque a declaração é feita de que eles foram batizados em nome de Jesus, não é evidência de que eles não foram batizados em nome do Pai e do Espírito Santo. É para ser dado como certo que eles foram batizados em nome do Pai. Não pode haver dúvida sobre esse ponto. E o fato de que esse ato de rebatismo foi motivado por instruções relativas ao Espírito Santo deveria ser evidência suficiente de que eles também foram batizados nesse nome. Em Romanos 6,3, o batismo está sendo considerado apenas em sua referência particular à morte de Cristo, e não em relação a todo o seu significado ou efeito. Review and Herald, 16 de fevereiro de 1886. Observe que ele, respondendo à pergunta, mostrou as razões bíblicas para usar as palavras Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, e não em nome de Jesus, e mostrou que em Atos 19, Paulo batizou usando as palavras de Mateus 28:19 no batismo. E o que Ellen White diz sobre esse texto? Gostaria que você prestasse bem atenção nesse texto de Ellen White. Esses irmãos nada sabiam da missão do Espírito Santo. Quando interrogados por Paulo se havia recebido o Espírito Santo, responderam: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em que sois batizados então? Interrogou Paulo. E eles responderam: no batismo de João. Atos 19, 2 e 3. Então o apóstolo expôs perante eles as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Falou-lhes da vida de Cristo na terra e de sua cruel morte de vergonha. Contou-lhes como o Senhor da vida quebrara os grilhões da tumba e ressurgira triunfante da morte. Repetia as palavras da comissão do Salvador aos discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 e 19. Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar o Consolador, por cujo poder grandes sinais e maravilhas seriam feitos, e contou-lhes quão gloriosamente havia esta promessa sido cumprida no dia de Pentecostes. Com profundo interesse, grata e pasma alegria, os irmãos atentaram para as palavras de Paulo. Pela fé, aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo
e receberam-no como seu Redentor. Foram então batizados em nome de Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, receberam também o batismo do Espírito Santo, que os capacitou a falar as línguas de outras nações e a profetizar. Dessa forma, estavam habilitados a trabalhar como missionários em Éfeso e circunvizinhanças, e também a sair para proclamar o Evangelho na Ásia Menor. Atos dos Apóstolos, páginas 282 e 283. Observe que Ellen White não está afirmando que a fórmula batismal é em nome de Jesus, pois, como vimos, ela ensina que as palavras que devemos usar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela afirma isso em mais de 600 textos. Portanto, aqui nesse texto, ela não está falando que o batismo é em nome de Jesus. Ela está explicando que, pela fé, eles aprenderam a maravilhosa verdade do sacrifício expiatório de Cristo, receberam-no como seu Salvador, compreenderam a importância do Espírito Santo na salvação e, portanto, não é citar o nome de Jesus no batismo. Agora sim, eles poderiam ser representantes de Cristo, ser batizado e ensinar e fazer o batismo em nome de Jesus, ou seja, na sua autoridade. Depois que eles receberam um estudo bíblico de Paulo, eles compreenderam o que era o plano da salvação. Compreenderam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. Então, eles agora poderiam ser batizados em nome de Jesus. É isso que significa batizar uma pessoa em nome de Jesus, pois essa pessoa está agindo como representante de Cristo. Ela está agindo de acordo com sua vontade e instruções. Portanto, o batismo feito de qualquer outra maneira que não seja a maneira que Cristo indicou é feito sem a autoridade do Senhor. Neste texto, então, Ellen White não estava ensinando duas fórmulas, porque primeiro nem existe duas fórmulas na Bíblia, e nem estava ensinando que as palavras a serem citadas no batismo eram em nome de Jesus. O que significa em nome de Jesus no livro de Atos, segundo o pastor Wagner? Em nome de Jesus. Isso significa simplesmente que eles serão, de fato, uma igreja de Cristo, membros de seu corpo. Isto é evidente pelo fato de que a igreja é o corpo de Cristo, e as pessoas se tornam membros dela pelo batismo. Veja 1 Coríntios 12:13 e Gálatas 3:27. E ainda que aqueles que são assim batizados em Cristo são batizados em nome do Filho, bem como no nome do Pai e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Estar reunido em nome de Jesus, portanto, é estar reunido em humilde sujeição a Ele como o único cabeça da igreja e o único com autoridade para lhes dar ordens. Verdade presente, 30 de maio de 1895. Então Wagner está dizendo que todos que nascem de novo foram batizados em Cristo, ou seja, na sua morte. A essência do batismo é a morte. Nós ressuscitamos com Ele. Então somos batizados em nome de Jesus nesse sentido. Esse é o significado do em nome de Jesus. Então Lucas, ao escrever o livro de Atos, não estava dizendo que o em nome de Jesus era uma fórmula batismal. Por que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Bíblia diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, 5, 6. A Bíblia nos ensina que há apenas um batismo, que é o batismo sob a fé em um só Deus, o Pai. Portanto, em primeiro lugar, a fórmula de batismo deve, antes de mais nada, incluir o Pai. E precisamos acreditar em seu Filho divino para sermos salvos, como está em João 3,16 e Marcos 16, verso 16. E somos enterrados com ele no batismo, conforme Romanos 6, 3 e 4. Portanto, o Filho deve ser incluído no batismo. Mas o batismo não mantém o crente mergulhado debaixo da água. Ele é levantado da água, que é um símbolo de ser levantado novamente, em novidade de vida, como está em João 3,5, que só pode ser operado pelo Espírito de Deus e Cristo, conforme Romanos 8, 10 e 11. Portanto, o Espírito Santo também deve ser incluído.
Ellen White diz: o homem foi de novo trazido ao favor de Deus pela lavagem da regeneração. A lavagem foi o sepultamento com Cristo nas águas, a semelhança de sua morte, representando que todos que se arrependem de terem transgredido a lei de Deus recebem a purificação e a limpeza pela atuação do Espírito Santo. O batismo representa a verdadeira conversão pela transformação do Espírito Santo. Por isso que na fórmula batismal precisamos invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Pai, o seu Filho Jesus Cristo e seu Espírito atua em nossa salvação. E essa é a ordem de Cristo. Não podemos desobedecer a ordem de Cristo. O texto de Mateus 28:19 foi dito por Jesus. Jesus ordenou a fórmula de Mateus 28:19. Se Jesus ordena algo, não há necessidade de conjecturar ou duvidar. Os mandamentos de Jesus nunca devem ser desprezados. A Bíblia diz: todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, este tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 1, verso 9. Veja o que Tiago White diz sobre aqueles que não obedecem essa ordem. Os embaixadores de Deus, os verdadeiros ministros de Cristo, pela autoridade de sua grande comissão, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não só mostra a importância do batismo, mas que tanto o Pai como o Filho e também o Espírito Santo participam na conversão dos pecadores. O Pai é nosso legislador, Cristo nosso mediador, e o Espírito Santo nosso reprovador, consolador e santificador. Que Deus tenha misericórdia daqueles que são convertidos por um evangelho que tem apenas o Filho nele, deixando o Pai completamente de fora. E a imersão suprindo o lugar do Espírito Santo. Não é de admirar que ministros desse tipo se afastem da linguagem encontrada na comissão original e batizem seus convertidos em nome do Senhor Jesus. Feliz pensamento, de fato, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo e os mandamentos dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que desfrutam da paz santificante do Espírito Santo, que foram sepultados com seu divino Senhor no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Review and Herald, 14 de novembro de 1878. Então aqui Tiago White está repreendendo aqueles que estão realizando o batismo em nome de Jesus, estão deixando de fora o Espírito Santo e o Pai. E ele diz aqui, né, que Deus tem misericórdia daqueles que são convertidos por um evangelho que tem apenas o Filho nele, deixando o Pai completamente de fora, suprindo o lugar do Espírito Santo. Diz que os verdadeiros ministros de Cristo vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vão entender o porquê Jesus Cristo deu essa fórmula. Agora mais 3 textos inspirados do Espírito de profecia. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Jesus se referia aí ao batismo de água e à renovação da alma pelo Espírito de Deus. E ela está falando da importância do Espírito Santo em nossas vidas. Nossa vida está vinculada à de Cristo, e o crente deve lembrar-se de que daí por diante está consagrado a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. O batismo é um pacto, uma aliança que você faz com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nenhum pode ficar de fora. Ela continua dizendo: o poder de Deus irá atendê-lo, porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os nomes desses 3 dignos do céu você pode apresentar como seu poder e eficiência. Manuscrito 145 de 1906. A palavra nome dentro da fórmula batismal é o noma, em grego, que é usado para tudo o que o nome abrange. Exemplo: sua posição, autoridade, todos os pensamentos ou sentimentos do que é despertado na mente pelo mencionar, ouvir, lembrar o nome. Dicionário Strong. E visto que o nome significa autoridade, Ellen White está afirmando que isto era de fato o que o batismo significa, que estamos nos entregando à autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há outra fórmula de palavras para o batismo que não seja o que temos em Mateus 28:19. Ela invoca a própria presença de Deus e Cristo pelo seu Espírito.
Usar em nome de Cristo não é a fórmula de batismo, segundo a Bíblia, o Espírito de Profecia e os pioneiros fundadores. E se alguém, depois de ter chegado à luz correta, continua a batizar só em nome de Jesus, ele está pisando nas orientações de Deus e seguindo o seu próprio caminho. Foi-nos dado o Espírito de Profecia para nos levar à verdadeira compreensão da Bíblia e tornar-se unidos em um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Josafá pôs em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.